Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. E a nossa mensagem de hoje tem como título: Nosso objetivo é cumprir a missão. Ou poderíamos dizer, nosso grande objetivo é cumprir a missão. E está baseado em Atos, capítulo 20, versículos 20 a 24, que vamos ler. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito Santo me diz em todas as cidades, que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. O apóstolo Paulo estava chegando ao fim da sua carreira como missionário. Aliás, não como missionário, como o maior missionário cristão de todos os tempos. E agora ele está se despedindo dos líderes da igreja de Éfeso, cidade onde ele trabalhou durante 3 anos e exerceu fielmente a sua missão de pregar o evangelho. E nesta prestação de contas que nós temos aqui no capítulo 20 de Atos, é um longo capítulo em que muitas coisas são ditas, nós separamos esses 5 versículos porque eles são muito importantes, eles são a definição, podemos dizer assim, de toda obra, de toda vida, como toda a carreira missionária do apóstolo Paulo. Ele chega a dizer que cumprir a missão que lhe foi confiada por Jesus era mais importante que a sua própria vida. Mas aqui nessa passagem, nós aprendemos 3 grandes razões para cumprir a missão que não eram só de Paulo, mas também nossa, hoje como crentes em Cristo e como igreja de Jesus. 3 grandes razões. A primeira delas é que nós temos que cumprir a missão por causa daquele que nos deu a missão. No versículo 24, Paulo diz: Jesus me confiou a missão. E realmente foi o que aconteceu. Nós sabemos da vida de Paulo que ele antes era um perseguidor da Igreja de Cristo, mas ele teve um encontro extraordinário, maravilhoso com Jesus. E naquele encontro, Jesus disse para ele: eu estou enviando você. Mais tarde, já depois dessa ocasião, dessa prestação de contas, ele está diante do rei Agripa, na cidade de Cesareia, já preso e indo para Roma para ser julgado por causa do Evangelho. Ele narra para Agripa a sua experiência de conversão e ele diz textualmente que Jesus falou para ele: eu
o envio. E no mesmo momento, logo a seguir, ele diz que eu obedeci à visão, eu obedeci à ordem, eu cumpri a missão. Essa missão não era só dele. O Senhor Jesus deu essa missão a toda a igreja. Antes mesmo da conversão de Paulo, o Senhor Jesus, logo depois da ressurreição, ele disse para a sua igreja: vão e façam discípulos de todas as nações. Isso está em Mateus capítulo 28, versículo 19. É chamada inclusive a grande comissão. Quer dizer, o grande momento em que Jesus deu a missão para a igreja. E nós temos uma outra versão desta grande comissão em Atos capítulo 1, versículo 8, em que Jesus diz: vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Todas as nações, portanto. E essa palavra de Jesus foi dada também à sua igreja. Naquela ocasião, havia 120 pessoas ali reunidas que receberam essa incumbência. Então, recebemos a missão do próprio Senhor da igreja. Lá no capítulo 20 de Atos, Paulo diz que a igreja pertence a Jesus, que Jesus comprou a igreja com seu sangue. E ele chega a dizer na primeira carta aos Coríntios: vocês foram comprados por um bom preço. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz que nós não foi com prata nem ouro que nós somos resgatados, mas com o sangue precioso de um cordeiro sem mancha, o sangue de Jesus. E ele nos comprou, ele nos resgatou para que cumpramos a missão que ele nos deu, para nos dar uma missão, melhor dizendo, para nos atribuir a incumbência de pregar o evangelho a todo mundo. A segunda razão que nós encontramos aqui é que por causa de quem recebeu a missão, nós temos que cumprir essa missão. Nosso objetivo é cumprir a missão por causa de quem recebeu a missão. Quer dizer, assim como Paulo, todos nós recebemos a missão. Quem recebeu essa missão fomos nós. E por que isso é importante? Por que essa é uma razão importante? Porque, assim como Paulo diz de si, nós também somos pecadores transformados pela graça de Deus. Portanto, devemos ter gratidão em nosso coração e dividir com todos essa grande bênção. Paulo disse: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas ele fez isso comigo para servir de exemplo de como a misericórdia de Deus atinge a todo ser humano. Não há acepção de pessoas. Cristo ama a todos e quer que todos se salvem. E então nós, como pecadores transformados pela graça de Deus, devemos desejar que todos venham a conhecer Jesus como nós também. Aliás, é o que ele diz, o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, ele diz que o amor de Cristo nos constrange. Nós somos constrangidos a pregar o evangelho. Aliás, nessa versão que eu estou usando para ler hoje, a palavra é outra, diz que o amor de Cristo nos impulsiona. Somos impulsionados, é um impulso, é um empurrão que nós recebemos através e por meio e por causa do amor de Jesus por nós. O apóstolo Paulo dizia
na primeira carta no primeiro capítulo da carta aos Romanos, logo no início ele diz: eu sinto uma grande obrigação, um grande constrangimento de pregar o evangelho. Em outra passagem ele diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Portanto, não podemos falhar. Assim como Pedro e João disseram lá perante o Sinédrio, em Atos 4:20, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. É algo que grita dentro de nós, que nos impulsiona, que nos constrange, que nos obriga a falar, porque não podemos deixar de falar dessa grande experiência. Por isso, esta grande razão, recebemos essa missão do próprio Jesus, que nos transformou, que nos mudou, que nos salvou, e isso nos constrange a pregar o Evangelho. Uma terceira e grande razão é por causa daqueles a quem a missão se dirige, é que nós temos que pregar o Evangelho. Dizendo de outra maneira, nosso objetivo deve ser cumprir a missão por causa das pessoas a quem a missão se dirige. E que pessoas são essas? Todo mundo. O Senhor Jesus, e dessa vez eu quero ler a própria passagem, no capítulo 9 de Mateus, a partir do versículo 35, nós encontramos essa narrativa muito interessante que diz: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Essa era a visão que o Senhor Jesus tinha. Ele via as pessoas, as multidões, como ovelhas sem pastor. E escrevendo aos Efésios, Paulo diz que antes de conhecerem a Cristo, aqueles irmãos de Éfeso estavam vivendo no mundo sem Deus e sem esperança. É assim que os nossos amigos, vizinhos, parentes, conhecidos, conterrâneos, enfim, aqueles que nos rodeiam estão sem Deus e sem esperança. Precisamos levá-los ao conhecimento de Deus e a ter esperança que Jesus pode nos dar. São pessoas que devemos amar porque Deus as amou. É esse que o apóstolo João diz na primeira carta. Pelo fato de que Deus nos ama, então nós devemos amar uns aos outros também. Deus é um Pai de amor e somos filhos de Deus. Portanto, devemos amar as pessoas e anunciar-lhes a palavra de Deus. A nossa missão como igreja é adorar, servir e proclamar. Mas se nós não proclamarmos, não haverá ninguém para adorar e servir. Alguém imaginou uma historinha, que é claro que não aconteceu, mas imaginou uma historinha desse tipo, que quando Jesus chegou lá no céu, depois de subir na terra, depois da ascensão, os anjos perguntaram para ele, o senhor veio para cá e agora, como é que vai ser? Ele disse, não, eu deixei lá os meus discípulos na igreja, no mundo, os meus discípulos, a igreja no mundo para pregar o evangelho. E a historinha diz que os anjos perguntaram para Jesus, e se eles falharem? Jesus disse, se eles falharem, eu não tenho outro plano.
Deus não tem outro plano. O plano de Deus é que nós vamos para o mundo, preguemos o Evangelho e façamos discípulos. Amém?